será que você já escutou falar sobre o Vietnã pelos olhos de uma brasileira que viveu um tempinho por lá? E foi em 2024 que eu fiz a minha primeira viagem pelo Vietnã. Superou todas as minhas expectativas, porque, gente, o Vietnã é um país que ele é muito rico em natureza, e eu sou apaixonada com a natureza, eu sou apaixonada em explorar. Um país que te traz muito aquela sensação de aventureira, de você conseguir explorar os locais. A natureza é deslumbrante. Na minha primeira viagem, eu já fiquei totalmente apaixonada e eu disse, bom, esse país aqui é um país que eu super adoraria viver aqui. Depois eu fiz uma segunda viagem, que foi em 2025, foi uma viagem que eu liguei o Vietnã ao Japão. Toda vez que eu piso o pé nesse país, é um acolhimento tão grande, sabe? Não somente das pessoas, mas com tudo, a cultura, com a forma que eu vejo as pessoas viverem por lá. Acredito para nós, seres humanos, como pessoas, os valores da sociedade. E foi em 2026 que eu e meu namorado, a gente pegou e falou, ok, vamos passar um tempo lá, a gente vai focar bastante na nossa saúde, isso, nosso bem-estar. A gente decidiu ficar em Ho Chi Minh, porque ele tem a família dele toda por lá, em Ho Chi Minh. Então a gente falou, ok, a gente chega em Ho Chi Minh, a gente vai manter uma alimentação saudável. Os vietnamitas, eles comem muita salada, eles comem muitas folhas. Então, tudo é muito projetado para você ser uma pessoa saudável. E ele também já treinava num ginásio, que era um ginásio em Saigon. E como nós fazemos Muay Thai, a gente falou, ok, a gente vai pegar esse tempo de 3 meses para ficar totalmente focado. Mas como a gente já tinha viajado muito em 2024 e 2025, a gente falou, ok, dessa vez a gente vai ficar parado, não ficar vivendo mais o estilo local, o estilo de vida das pessoas daqui, do que ficar, tipo, vivendo como turista. Então a primeira coisa para fazer isso, a gente foi alugar um apartamento. E desde já eu vou falando para vocês, foi a coisa mais fácil do mundo. Ali no ginásio mesmo, eu tinha perguntado a uma menina vietnamita se ela conhecia algum apartamento ali por perto para alugar, porque assim, gente, deixa eu já explicando aqui uma coisa para vocês. Vietnamita me lembra muito brasileiro. Você não precisa ter nenhum medo de, tipo, chegar na pessoa, falar. Diretamente, eles olham para você, já querem conversar, tipo, já trocam ideia. Tipo brasileiro. Para mim, aqui no Sudeste Asiático, eles são os que mais se parecem com a gente, sabe? Eles não têm nenhum tipo de interação social estranha, sabe? Aquele desconforto social, eles não têm problema nenhum. Se eles tiver que conversar com você, se ele tiver que falar, se você tiver que pedir informação, você só chega e faz. E eles são super abertos a isso. Então ali na academia mesmo eu perguntei a ela falou, olha assim, eu tenho o contato de uma pessoa que tá alugando um apartamento. Gente, no dia seguinte a gente já tava dentro do apartamento com tudo tratado, tudo muito simples. A gente foi, alugou a nossa motinha, né, que também é muito fácil aqui na Ásia. A primeira coisa que a gente fez quando a gente entrou pro apartamento é ir num supermercado. De cara logo, você não tem nenhuma exposição de fast food, você não tem nenhuma exposição de processados nem nada. É tudo muita fruta, é tudo muita salada, legume, folhas para você poder comprar. Ou seja, para mim foi a primeira coisa que eu notei. E outra coisa que eu observei, os vietnamitas, eles são muito família. Então quando eu entrei ali no supermercado, gente, o supermercado é sempre extremamente lotado. Não teve um dia que eu pisei o pé no supermercado que tava vazio. Então ali quando eu entrei, era tanta gente, mas tanta gente, e eles vão em família. Ou seja, é muito normal você ver a mãe, a filha, a neta, o marido, tudo indo fazer compra junto. E eu acho isso muito incrível, porque mostra a cumplicidade que eles têm entre eles. E falando sobre cumplicidade, gente, no Vietnã, os locais que você vai, você consegue observar muito como eles têm o cuidado entre eles, entre família, o respeito que eles têm pela hierarquia na família. E, sinceramente, eu viajo bastante e hoje em dia a gente vive num mundo onde as pessoas costumam ser muito individualistas, sabe? Então, quando eu cheguei no Vietnã, foi a minha primeira impressão quando eu cheguei no país, me lembrou muito a minha infância no Brasil. Ou seja, me lembrou muito aquela fase quando eu era pequena no Brasil, que eu saía na rua pra brincar, família muito unida, sabe? Gente, eu não sei porquê, mas o Vietnã, ele me traz muito aquele sentimento da minha infância, sabe? Você vai na rua, você vê várias crianças brincando, várias crianças se divertindo, a família toda junta, a família fazendo piquenique no parque, tudo muito unido, sabe? E hoje, no mundo que a gente vive, na nossa geração de hoje, todo mundo adulto, e a gente vai vendo como o individualismo, ele tomou conta da nossa sociedade. E no Vietnã já não é assim.
Você vê a galera, tipo, muito unida, você vê muitos casais na rua. Eu passei a virada do ano lá, eu passei o Dia dos Namorados e eu passei também o Tet, que é a virada do ano lunar para eles. Ou seja, eu passei 3 datas comemorativas por lá. Essas 3 datas comemorativas, é claro que, gente, eu adoro observar o comportamento das pessoas, adoro observar como é que as pessoas são. Nessas 3 datas comemorativas, só afirmou mais ainda aquilo que eu já observava antes, da forma que as pessoas tratam umas às outras, da união e isso. Vou dar o exemplo do Dia dos Namorados. Gente, eu nunca vi em lugar nenhum a quantidade de flores que eles têm para todo lugar para o pessoal oferecer para namorado. Tipo, as ruas ficam inundadas de buquês de rosas e isso, então eu achei isso muito legal. Depois, no ano novo lunar deles, você vê a união das famílias, você vê todo mundo na rua, família super grande, eles saindo, se divertindo, e eu achei isso muito bonito mesmo. Então, para mim, isso é um ponto muito positivo na sociedade do Vietnã, e eu acho que outros países deveriam seguir um exemplo positivo desses e seguir esse estilo de vida, sabe? A gente poderia voltar àquilo que a gente era antes, não ser tão individualista. E eu acho que isso é algo muito positivo, principalmente para um país que sofreu tanto com a guerra. O Vietnã é um país que ele conseguiu se reerguer de uma forma muito bonita, mas eu acredito muito que isso aconteceu porque o espírito de comunidade que eles têm entre eles é muito forte. A arte da negociação, gente, o Vietnã é um país onde eles são mestres da negociação. Principalmente você vai em certos mercados turísticos e isso é muito legal você negociar com eles. Ou seja, se você vai comprar alguma coisa, você tenta fazer uma jogada ali para ver quem é que sai com o melhor preço. E o melhor lugar para fazer isso é no Vietnã. E se torna muito divertido, muito engraçado de fazer negociação com eles, porque eles são muito abertos a isso. Ou seja, se você quiser comprar alguma coisa com um preço legal, vale muito a pena você se esforçar ali para tentar tirar o melhor preço. Gente, toda vez que eu tentava comprar alguma coisa e eu tentava fazer negociação, era tipo uma aventura. Eu adorava fazer negociação com eles. E eles são muito divertidos, eles são muito abertos a fazer negociação. Aí você fica ali, esse preço não, será que se a gente fizer esse preço? E eles tentam colocar o preço deles. E outra coisa que é interessante é que você vê como as crianças, elas aprendem desde cedo a fazer isso. A criança já sabe trocar o dinheiro, já sabe, tipo, vender pra você. Então isso é uma coisa que eu achei muito engraçado no Vietnã. E também eu acho legal até pra sociedade, sabe? A criança já aprender a fazer esse tipo de coisa, aprender a lidar com o negócio, a lidar com dinheiro, porque, gente, eu acho que isso facilitaria muito a nossa vida quando a gente se tornasse adulto, se a gente tivesse educação financeira desde pequenos para poder gerir negócios, para poder, tipo, tratar o dinheiro de uma forma mais tranquila, sabe? Na maioria dos locais ali, você usa dinheiro em papel, gente, e é um bolão de dinheiro. No Vietnã, a gente tá sempre brincando que nós somos milionários, porque o dinheiro lá é bem diferente do que a gente conhece, do nosso. Então você anda com um molho, assim, de dinheiro, tipo, como se fosse super rico, mas não é bem assim, né? O dinheiro não tem esse valor de como se a gente estivesse andando com molho de dólar ou euro. Uma vez, gente, eu tava andando na rua e eu fui parada por uma garota que ela tava tentando me vender um batom. E eu perguntei a ela, esse batom você comprou em algum local? Como é que foi? Eu comecei a perguntar como é que ela fazia o negócio dela. E ela falou assim, não, esse batom é uma marca minha. E ela era uma menina muito nova, sabe? Essa minha marca, eu vendo batom para as pessoas na rua para poderem ajudar nas enchentes que tá tendo aqui no Vietnã, porque o Vietnã é um país onde sofre muito com enchente. E mais uma vez a gente vê ali o espírito comunitário do Vietnã, como é que eles fazem as coisas para se ajudarem, para fazerem a comunidade, tipo, crescer. Então isso é uma coisa maravilhosa por lá. E eu achei muito interessante ela tão novinha, sabe? Já ali com uma marca de maquiagem, já ali vendendo na rua. E quando você vai entender que o dinheiro que ela tava, tipo, pedindo pelo batom era um valor que ela ajudaria a comunidade onde estava sofrendo com as enchentes. Então, isso só mostra como é o espírito do vietnamita em termos de comunidade. E eu passei algum tempo com a família do meu namorado. E uma das coisas que eu notei, gente, a tia dele já é uma pessoa mais velha. E eu achei brilhante a forma que ela pode chegar em qualquer lugar que for e ela pede ajuda para quem ela quiser e a pessoa imediatamente ajuda ela. Então isso da hierarquia no Vietnã eu acho a coisa mais incrível. Os mais velhos são extremamente respeitados por lá e eu acho isso muito bonito de se ver.
Outra coisa que eu fiquei muito apaixonada e que eu acho que deveria ser lei em tudo quanto é canto desse mundo, beleza lá é muito acessível. Exemplo, cabeleireiro. Você vai no cabeleireiro, eles têm a cultura de ir no cabeleireiro simplesmente só pra lavar o cabelo. E por quê, gente? Você ir no cabeleireiro lavar o cabelo, você tem ali um momento, sabe, de relaxamento, não só porque alguém tá lavando o teu cabelo, mas é assim, você entra no cabeleireiro, eles têm uma cama pra você deitar, você não fica sentada pra lavarem o teu cabelo, você deita. Eles têm uma cultura de fazer massagem no teu rosto, é uma massagem divina. E depois eles limpam o teu ouvido ali durante a massagem, quando eles vão aplicando o produto para fazer a hidratação. Ela vai fazendo uma massagem nos teus braços, ela vai fazendo uma massagem no teu rosto. No final eles limpam o teu ouvido, sem mesmo você pedir, eles vão ali e limpam o teu ouvido com cotonete. E é uma experiência muito relaxante. E, gente, é um preço que é absurdo se eu falar pra vocês. Eu lavei meu cabelo, deixei ele maravilhoso, fiz brushing e tudo, por $2 e qualquer coisa. E eu fiquei sabendo que é muito normal as vietnamitas irem lá no salão várias vezes por semana, simplesmente pra isso, pra lavar o cabelo. É por isso que você vê tanta gente na rua com o cabelo perfeito, gente. Parece que elas estão sempre prontas pra qualquer coisa, qualquer evento da vida, porque elas estão sempre com o cabelo muito maravilhoso. A cultura de se cuidar lá é muito importante, eles são bastante vaidosos, não é só a mulher, gente. Homem também, você vê o cara ali todo bem cuidado, sabe? Com o cabelo todo na régua. O Vietnã é extremamente famoso pela quantidade de motos que tem na rua. Você provavelmente já deve ter visto vídeos, youtubers colocando, tipo, atravessando rua no Vietnã. Mas eu vou falar como é que foi a minha experiência conduzindo no Vietnã. Ou seja, você ali tem sua motinha e isso, e no momento parece que é perigoso porque você vê muita moto acumulada nas ruas. Mas depois que você entende como é que é o esquema, você entende que o pessoal, eles têm muito respeito no trânsito, usam muito buzina, só que as buzinas elas são usadas para sinalização, ou seja, se você quiser passar, você buzina. Gente, uma coisa que é muito legal por lá é que assim, você vê muita criança brincando na rua, gente andando de patins, skate, então você vê muito a galera se divertindo na rua. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que eu até dei de presente pro meu namorado, é que os vietnamitas, sabe aqueles carrinhos elétricos com comando? Os homens, eles costumam ir pra rua pra brincar disso. Outra coisa que é muito normal os vietnamitas praticarem: badminton, sinuca e tênis. Então, você vai andando ali por Ho Chi Minh, você vê muitos locais de sinuca e é lotado, lotado. Tá sempre lotado. Toda vez que eu passava na frente, tava sempre lotado. Você vê o pessoal praticando muito badminton, praticando muito tênis. Então, eles têm muita cultura do esporte lá, sabe? O pessoal, ele acorda 5 da manhã pra poder começar o dia. Então, você sai 5 da manhã na rua, você já vê vários mercados abertos. Você vai nos parques, você vê muita gente mais velha treinando, fazendo tai chi. Então, tipo, a cultura do esporte, de se exercitar, é muito forte. O Vietnã é o país onde tem a menor taxa de obesidade do mundo. E tem uma justificativa para isso, gente. São pessoas muito ativas, são pessoas que se alimentam muito bem. Então, é muito normal você, 5 da manhã, sair, além de ter vários comércios abertos, eles já estão se exercitando. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixe muito o seu like e comenta aqui embaixo se vocês gostariam de conhecer o Vietnã. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.